Então, crianças que são submetidas a violências psicológicas, violências físicas, que são expostas, né, a ambientes muito violentos ou relações abusivas, né, dos cuidadores, essas crianças, elas tendem a ter vários processos disruptivos ao longo do seu desenvolvimento, né? E aí podem desenvolver também comportamentos externalizantes e comportamentos internalizantes, né? O que são esses comportamentos externalizantes? Comportamentos de mau comportamento, de agressividade, comportamentos de intolerância ou outros comportamentos de âmbitos mais sérios, por exemplo, crianças que passam a furtar coisas dos outros, às vezes como um processo reacional a alguma pressão emocional que está sofrendo, né? E aí, ou então, crianças que internalizam esse sofrimento, internalizam, né, esses processos disruptivos e acabam deprimindo, se tornando ansiosas, né, acabam se tornando medrosas em algumas situações. Então, esses comportamentos, eles oscilam, o comportamento emocional, né, dos indivíduos, das crianças, dos adolescentes, dos adultos, dos idosos, acabam oscilando também, né? Uma das coisas que eu quero que fique muito claro para vocês, gente, é que quando a gente fala de desenvolvimento, o desenvolvimento ele não é olhado somente na perspectiva infantil, tá? A gente olha o desenvolvimento ao longo do processo de vida, ao longo do processo de vida. Infância, adolescência, idade adulta, velhice. Né? Lá na melhor idade, como diz a minha mãe, lá na nossa velhice, na velhice humana, começam a ocorrer algumas perdas, né? Perdas que foram conquistadas ao longo do desenvolvimento. Então, perda auditiva, perda de acuidade visual, em alguns casos, perda de mobilidade, motricidade, perda de equilíbrio emocional. É muito comum você ver idosos com depressão, com ansiedade, ou a própria demência, ou alguns tipos de demências, como o próprio Alzheimer, por exemplo, né? E aí, isso também, de alguma maneira, é um processo de desenvolvimento, tá, gente? Velhice, a partir dos 65 anos, ocorre um declínio em várias taxas, né? Em várias taxas, em várias áreas do nosso desenvolvimento. E aí é importante vocês entenderem isso também, né? É importante vocês entenderem que na melhor idade ou na velhice, como queiram chamar, é importante ocorrerem também intervenções, né? A nível de reabilitar comportamentos que podem estar sendo prejudicados pelo próprio processo de envelhecimento. E aí, isso também é desenvolvimento, gente. Envelhecer faz parte do desenvolvimento. Por isso que eu estou chamando a atenção de vocês, porque quando eu falo de desenvolvimento, é muito comum pensar logo na infância. É muito comum. Por muito tempo, a psicologia do desenvolvimento, ela esteve voltada, né, somente para a infância. E aí é importante pensar que é durante todo o ciclo de vida que o desenvolvimento acontece, durante todo o ciclo de vida, né? Então, lá na velhice, né, esse processo de desenvolvimento vai encontrar um declínio em algumas áreas, né, da vida do indivíduo, da vida do homem e da mulher, né, algumas taxas, e isso é progressivo. Essas perdas, elas se tornam progressivas ao longo do processo de envelhecimento, né? Então é como se nós tivéssemos uma vida útil, né, ideal entre uma etapa e outra da vida, e depois nós entrássemos em um processo de declínio, né, progressivo do nosso desenvolvimento. Isso é o processo do envelhecer, que isso é visível. Quem tem mãe e pai em casa, quem tem filho e tudo,
consegue perceber isso, né? Ao longo do tempo, nós vamos perdendo mesmo, perdemos a viçosidade da pele, ficamos mais enrugados. É um processo de envelhecimento. O cabelo vai perdendo a coloração, vai entrando, né? Vai perdendo a coloração, vai ficando embranquecido. Isso é desenvolvimento também. O passo vai se tornando mais lento, a motricidade, a mobilidade está sendo comprometida, né? Já não consegue ouvir tanto, a voz vai perdendo mais a tenacidade, né? Vai perdendo a altidade, e aí vai se tornando. Então é muito interessante vocês olharem o desenvolvimento também nesse processo de vida, tá? O envelhecer também é desenvolvimento. Tá bom? Envelhecer também faz parte do processo de envelhecimento. E morrer também faz parte do processo de desenvolvimento. Então é um ciclo, né? É um ciclo. Eu costumo dizer que o primeiro conceito de desenvolvimento que a gente conhece na nossa vida, a gente aprende lá quando a gente é bem pequenininho. É assim, a gente nasce, cresce, reproduz e morre. Vocês não aprenderam isso na escola? Nasce, cresce, reproduz e morre. Hã? Estava pensando nisso agora, pouco mesmo. Exatamente. Exatamente. Se a gente para pensar nisso, esse é o primeiro conceito de desenvolvimento que a gente entende, que a gente aprende lá na escolinha, né? Lá quando a gente é bem pequenininho. A gente nasce, cresce, reproduz e morre. Alguns não reproduzem, né? Com os estilos das plantas, das árvores, ensinam muito. Ensinam, né? E algumas pessoas optam por não reproduzir, né? Isso hoje em dia é um comportamento totalmente adaptável. As pessoas hoje, com a vida moderna, algumas mulheres optam em não ter filhos, né? Homens optam em não ter filhos, casais optam em não ter filhos. E isso é um processo também que vai acompanhando o quê? As gerações, vai acompanhando as mudanças nas sociedades, dos estilos de vida, né? Mas nós, biologicamente, somos programados para procriar, né? Então, por isso que a gente nasce, cresce, reproduz ou não e morre. Houve uma mudança de teoria aí agora, né? Nasce, cresce, reproduz ou não e morre. Isso é a única certeza que nós temos, que nós vamos morrer em algum momento da nossa vida, né? Não sabemos como, quando e de quê, né? Mas essa é a única certeza e faz parte do processo de desenvolvimento. Não é isso? Espero que seja com 100 anos, pelo menos. Nós esperamos, né? Todo mundo quer isso, né? E aí existem fatores de risco para esse envelhecer. Nós estamos atravessando um fator de risco, gente, a Covid. A Covid é um fator de risco para o envelhecimento. Pessoas que estão morrendo e que não estão chegando nessa etapa do desenvolvimento, que é a velhice, correto? Não é isso? Correto. Pessoas jovens que estão morrendo na vida adulta e não vão chegar à velhice, né? Por quê? Porque estamos enfrentando um fator de risco à vida. Um fator de risco ao desenvolvimento, que é a Covid-19, a pandemia da Covid-19. É um fator de risco ao desenvolvimento. Quando vocês olharem, né, é um fator de risco ao desenvolvimento. Né? Então, são situações que precisamos ter bem claras sobre esse processo todo que envolve, né, o desenvolvimento, que envolve, né, todas essas questões sobre desenvolvimento. Alguém destacou mais alguma coisa do nosso texto? Aqui no texto, lá na seção 8,
nós temos um tópico assim escrito: adaptação, vulnerabilidade e resiliência. Alguém sabe o que é resiliência, gente? Alguém sabe o que é resiliência? Professora, bom, eu não sabia até então, eu via muita gente fazendo tatuagem, aí falando sobre, eu não sabia. Aí hoje eu vi no texto e eu fui pesquisar o que é, né? Ele fala que é sobre voltar ao normal depois de passar por uma mudança, sobre um processo ali de desgaste, por exemplo, na nossa vida, por exemplo, eu passei por uma grande decepção, mas eu tô me reencontrando, né, no caso. Sim. Ele começa o tópico... A forma original, né? Sim. Retornar à forma original. Sim, se adaptar, né, às mudanças sofridas, isso mesmo. Ele começa esse tópico falando: a vida é estresse, né? A vida é estresse. É estressante nascer, sobreviver durante a infância, aprender, crescer, encontrar alimento e água, achar ou escolher parceiros para conversar, brincar, namorar, reproduzir, estudar, fazer prova, trabalhar, suportar doenças, enfrentar a velhice e morrer. Realmente, se a gente for parar para pensar, é muito estresse esse processo inteiro, né? Estar aqui nessa aula virtual é estressante, né? Tá acontecendo agora um fenômeno aí que as pessoas estão chamando de fadiga do Zoom, né? Que é já resultado desse processo que nós estamos passando de pandemia. Fadiga do Zoom, né? Algumas pessoas que estão relatando alguns sintomas, como dor nas costas, dor nos olhos, improdutividade, não consegue fazer nada, irritabilidade, fica muito tempo, né, irritado ou muito chorosa e não consegue levar adiante mais esse tipo de processo. Estão chamando já esse fenômeno de fadiga do Zoom. E é algo que já estão escrevendo sobre isso. A literatura científica já está sendo construída em torno desse novo fenômeno psicológico, né? Que logo, logo vai estar aqui, ó. Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Logo, logo vai estar aqui. Aqui nesse livro tem todos os transtornos mentais que nós estudamos, né, e aprendemos na nossa faculdade de psicologia, psiquiatria, medicina, etc. E aí tá aí. E logo, logo essa fadiga do Zoom com certeza vai estar presente no CID tal, aqui no nosso próximo DSM 6. E aí, isso é em função do estresse, né? O estresse, ele acaba sendo uma forma de reação adaptativa a fatores, né? Desadaptativa, na verdade, a fatores ou a adversidades a que nós estamos expostos, né? E aí, dentro desse processo de adaptação, normalmente a gente foge, a gente luta ou a gente adoece mediante esses mecanismos de risco. E aí um desses processos é chamado de resiliência, que é justamente, a literatura aponta que pessoas que têm um alto grau de resiliência, elas tendem a superar mais facilmente os fatores de estresse, elas tendem a superar, né, e a transformar o que era ruim em algo bom, né? Na psicologia, o Marley me corrija se eu estiver errada, porque eu não sou da psicanálise, ele parece que é da psicanálise. Da psicanálise é chamado de sublimação esse processo, que seria essa capacidade de nós enfrentarmos, né, um mecanismo de defesa mesmo, de enfrentarmos adversidades, transformando isso em situações mais proativas
para a nossa vida, né? E aí, a relação entre estresse e resiliência, esses dois componentes muito importantes do nosso desenvolvimento psicológico, são situações extremamente importantes para a nossa própria vida e para a nossa própria saúde emocional, né? Então, desenvolver mecanismos de resiliência, tá? Desenvolver mecanismos de resiliência é um comportamento totalmente recomendável e ideal para o enfrentamento das adversidades, para o enfrentamento dos fatores de risco a qual nós todos estamos expostos ao longo da nossa vida, né? Então é muito importante que nós tenhamos essa nossa capacidade de sobrevivência, mas nem todo mundo tem, né? Tem o mesmo nível, tem o mesmo grau de resiliência. Tem pessoas que são mais resilientes, conseguem sobreviver e se adaptar mais rápido, e outras prolongam, né? Prolongam esse sofrimento, adoecem, né? Diante da exposição a estes fatores e acabam não conseguindo se adaptar, né, de modo saudável e proativo a esse estresse que pode ter como origem qualquer situação, gente. Qualquer situação pode levar o indivíduo a desenvolver estresse, né? E o estresse, ele é considerado, sim, um transtorno, uma doença, e que precisa ser trabalhado muito seriamente a mudança, né, de perspectiva diante dessa situação. Então, é importante nós estarmos atentos que existem fatores de estresse, de vulnerabilidade, que acabam prejudicando o nosso desenvolvimento, que acabam prejudicando, né, que tenhamos cada vez mais um desenvolvimento saudável, um desenvolvimento ideal, né? Ideal dentro daquilo que nós conseguimos realizar em termos de desenvolvimento, tá bom? Então, falar em psicologia do desenvolvimento, gente, falar em psicologia, falar dessa questão é considerar todas essas variáveis que eu apresentei para vocês aqui durante a leitura desse primeiro capítulo, tá? Quem tiver maiores dúvidas, quem tiver outras questões que quiser ir perguntando ao longo da disciplina, fique à vontade para fazê-las, tá? Ok? Eu vou encerrar agora a gravação aqui para a gente continuar e acertar aqui as próximas atividades, ou melhor, a atividade de amanhã, tá bom, gente?